Vem aí o 20º aniversário da Igreja Evangélica da Paz, nos dias 14, 15 e 16 de março. Este ano, teremos a presença do pastor João Flávio Martinez, presidente do Centro Apologético Cristão de Pesquisas, o CACP. E temos uma novidade para você. Do dia 10 ao dia 14, faremos a Semana Apologética, onde o pastor João Flávio Martinez, juntamente com o pastor Natanael Rinaldi, estarão ensinando a combater seitas e heresias, com palestras onde você vai poder fazer as suas perguntas e tirar todas as suas dúvidas. Para mais informações, ligue 3232-4337. Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa da Igreja Evangélica da Paz. Desejamos que este programa abençoe a sua vida, abençoe a sua família, através da exposição da Palavra de Deus. Está escrito que o homem não viverá apenas do pão que perece, mas viverá também de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Que nesta tarde a palavra que aqui vai ser anunciada, ela tenha lugar próprio em seu coração, que haja disposição, que haja sensibilidade da nossa parte para ouvirmos, guardarmos e praticarmos a palavra de Deus. Vamos orar no início do nosso programa, pedindo a Deus a sua bênção sobre todos nós. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade, te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui nesta tarde, pregando, falando a tua palavra. Te agradecemos também por aqueles que agora nos assistem, por aqueles, Senhor, que têm separado um tempo do seu dia para ficarem à frente deste televisor e assim, ó Pai, assistirem este programa. Pedimos a tua bênção sobre toda esta programação. Pedimos, ó Pai, que o teu Santo Espírito venha promover nesta tarde mudança, transformação, cura, libertação, Senhor, na vida de todos aqueles que ouvirão a tua palavra. Senhor, nós precisamos, nós dependemos inteiramente do Senhor. Ajuda-nos, Pai. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos para a nossa breve meditação de hoje no livro de Lucas, o Evangelho segundo a narrativa de Lucas, a partir aqui no capítulo 7, a partir do verso 11. Por favor, pegue a sua Bíblia, abra, leia conosco a palavra de Deus. Nós sempre aqui dizemos que ouvir e ler ajuda muito na nossa compreensão, na nossa assimilação do texto sagrado. Então, Lucas capítulo 7, a partir do verso 11, diz assim: E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a,
o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém. Até aqui, do verso 11 ao verso 17 do capítulo 7 de Lucas. Essa narrativa aqui é muito conhecida dos leitores da Bíblia Sagrada. É um episódio muito triste, uma realidade, na verdade, da vida de muitas pessoas. Esta senhora que vivia nessa cidade chamada Naim, ela já era viúva e agora o seu único filho faleceu. Nós sabemos que quando o pai falece, o filho fica com a responsabilidade de cuidar da casa, de cuidar da mãe, de prover as necessidades do lar, da família. Esse filho era o arrimo desta mãe e agora ele faleceu. E a sua mãe, então, acompanhada de muitas outras pessoas, seguindo esse cortejo fúnebre, estavam tristes, chorando por causa da cena que ali estava representada. As pessoas tinham consciência da situação, da precariedade de uma viúva agora sem filhos naquela situação, naquela sociedade judaica. O interessante desse texto foi a intervenção do Senhor Jesus Cristo. O Senhor vinha com outro grupo numeroso, em sentido contrário, e se encontrando com aquela multidão, o Senhor Jesus interviu naquela cena tão triste e deu vida para aquele jovem novamente, o trouxe à vida, o ressuscitou. É interessante nós usarmos esse texto como uma aplicação para os nossos dias, uma aplicação pessoal para nós, dessa realidade da morte. Nós sabemos que o pecado, ele criou uma separação entre Deus e os homens. Nós sabemos que quando Adão e Eva pecaram, nós, seres humanos, sofremos então uma morte espiritual. Essa morte espiritual, basicamente, é a falta de comunhão, a falta de contato com o Senhor Deus Criador. Então nós podemos ver muitas pessoas no mundo andando, trabalhando, estudando, fazendo planos, comprando, vendendo e tantas outras coisas, mas estão mortas espiritualmente. Por quê? Porque não tem comunhão com Deus, porque não tem intimidade com Deus, não tem contato com Deus. Então essas pessoas estão vivendo mortas espiritualmente. E nós sabemos também da morte física. Os cemitérios aí estão cheios de corpos, pessoas que morreram fisicamente. Nós temos aqui nesse texto a situação desse jovem dentro de um caixão, chamado aqui de defunto, um corpo vazio, o jovem tinha morrido. Então a morte física visível, notória,
a todos. E nós sabemos também da morte eterna. Essa morte eterna acontece quando a pessoa em vida não aceitou a Cristo como Senhor e Salvador. Então ela já vivia uma situação de morte espiritual. Quando ela morre, agora ela terá uma morte eterna, ou seja, passou para a eternidade e vai viver longe de Deus. Uma morte eterna. No caso desse jovem aqui, houve uma intervenção divina. O Senhor interviu e deu vida a este jovem. E nós, nos nossos dias, temos notado que essa morte espiritual e depois, na sequência, uma morte física, tem sido a realidade de muitas famílias. Como é triste nós vermos jovens que estão longe de Deus. Como é triste nós vermos jovens envolvidos com tantas coisas deste mundo, em busca de prazeres, em busca de saciar os desejos da carne, em busca de conquistas, em busca de coisas neste mundo, mas estão tão longe de Deus. E isso ocorre, isso mostra que há uma morte espiritual, essas pessoas não têm comunhão com Deus. Quantos jovens se envolvendo em tragédias, em acidentes de carro, que nós temos aí o noticiário falando diariamente sobre acidentes, jovens alcoolizados, jovens drogados, não é? E muitas vezes perdem a vida, morrem fisicamente numa tenra idade, tão novos, adolescentes, jovens, tão novos, já estão partindo deste mundo, já perderam a sua vida aqui na terra. E isso para nós é muito triste. Quantos pais estão sofrendo por conta desta realidade, estão sofrendo por conta de filhos que estão longe dos caminhos do Senhor, que estão vivendo vidas distantes, afastadas de Deus, procurando viver neste mundo abundantemente, intensamente, os prazeres que o mundo oferece, mas não têm comunhão com Deus, não buscam a vontade de Deus, não buscam o plano de Deus para as suas vidas, não buscam a palavra de Deus, onde Deus se revela, se deixa conhecer, ele se manifesta ao homem através da sua santa palavra. E isso é muito triste, mas nós temos aqui a esperança de uma intervenção divina na vida desses jovens. Você que nos ouve, que nos assiste agora, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Mortos espiritualmente, se tiverem um encontro com Cristo, receberão vida, serão reconciliados com Deus através do Senhor Jesus Cristo, terão uma bendita esperança de vida eterna, ao lado, junto a Deus, nas mansões celestiais. Esta é uma esperança que preenche a vida daqueles que servem a Deus, daqueles que buscam a vontade de Deus. Um milagre aconteceu. Diz o texto que de todos se apoderou um grande temor, glorificavam a Deus, diziam: um grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Jesus não era o profeta, mas Jesus era o próprio Deus que se humanizou, o próprio Deus que veio do céu, que uniu a sua natureza divina a uma natureza humana, 100% Deus, 100% homem. E nessa condição o Senhor não pecou. Ele veio para um propósito. Ele veio para desfazer as obras do diabo.
Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. A sua missão aqui foi salvar toda a humanidade. Não um grupo seleto, especial, um grupo de escolhidos previamente. Não. O Senhor Jesus morreu em prol de toda a humanidade. Todos têm a chance de salvação. Todos aqueles que o recebem como Senhor e Salvador têm a oportunidade de irem para o céu. Como diz o nosso pastor, só não vai para o céu quem não quer. Então o Senhor Jesus pode realizar este milagre na vida dos jovens, na vida do homem, da mulher, de todos da nossa família, da nossa parentela. Deus pode realizar este milagre. Vamos continuar crendo, vamos continuar orando pela nossa mocidade, pela nossa juventude, para que Deus intervenha e realize este milagre maravilhoso da vida, de ter comunhão, de se reconciliar com Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Vamos agora para um louvor que foi oferecido ao nosso Deus e em seguida mais uma aula da Escola Bíblica Dominical com o pastor Natanael Rinaldi. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, não conversou com Daniel. Sou eu.
a Reforma Protestante. E o texto bíblico são 2 versículos que se encontram na Epístola de Paulo aos Romanos, que ensejaram essa chamada Reforma Protestante. Diz assim, esses 2 versículos. Romanos, capítulo 1, 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Pergunto a você, talvez, essa palavra, se alguém chamar você de protestante, você se aborrece, vai querer tirar satisfação, ou você se sente bem de você ser considerado um protestante? Qual o sentimento que invade o seu ser? Ninguém tem resposta, vamos continuar. A Reforma Protestante. Então a palavra forma é uma maneira, um modo de agir, uma condição. E é refazer ou retornar, significando que a reforma vai tomar providências para colocar nos eixos uma situação que está anormal. E nós temos então a pergunta: o que de anormal no mundo religioso de então, com o predomínio da Igreja Católica Apostólica Romana, havia, que deu margem a do meio da própria Igreja Católica tomar uma providência para acabar com esta situação? Então, eu tenho aqui a Bíblia Apologética, e a Bíblia Apologética aqui nos traz uma informação que é do conhecimento de quase todos, porém, diz assim, na página 1333 da Bíblia Apologética, com o título O Estopim da Reforma. Então, o que estava ocorrendo naquele tempo que chamou a atenção de um dos próprios padres ou frades, como seja, tomaram uma providência. A faísca foi lançada em 1517, ocasião em que a campanha das indulgências em favor da Basílica de São Pedro, em Roma, estava a todo vapor. E aí eu levanto a pergunta: você sabe o que significa essa palavra indulgência? Já ouviu alguma vez alguém pronunciar essa palavra? Nós encontramos aqui indulgência, remissão da pena por meio de oferta. Era um dogma da Igreja Católica, segundo o qual, se a pessoa tivesse recursos financeiros, normalmente os grandes homens que tinham feudos, palácios em vários lugares, ele poderia requerer um tipo de indulgência dirigindo-se à igreja, e ele então, por exemplo, quantos dias de indulgência você quer? Precisa de 5 dias, que tudo que você fizer de errado nesse período
nada vai ser anotado. Quanto a isso, pode ficar convicto que você não vai para o purgatório. Ou ele podia pedir 15 dias de indulgência, e assim ele fazia um pagamento, recebia um documento que lhe dava então uma posição privilegiada de nada ser anotado como pecado seu durante aquele período em que ele pagou uma indulgência para poder viver da forma que ele quisesse. E aí está então que esse propósito foi levantar a Basílica de São Pedro, que hoje ainda existe, um fenômeno de construção. Dificilmente as pessoas sabem o que está lá dentro, porque é muito reservado, mas esta é uma colocação que deu então margem a esta reforma. E agora que nós temos a história desse homem, como a Bíblia influenciou poderosamente a sua vida. Então diz aqui a nossa lição na página 49, que Martinho Lutero, certo dia, os anos da existência dele foram de 1483 a 1546. Um monge agostiniano, esse era a posição dele, de 22 anos, encontrou na biblioteca de seu convento uma velha Bíblia em latim. Ele ficou tão feliz em ter contato com o texto sagrado pela primeira vez que durante semanas inteiras dedicou-se a estudá-la. Imagine um homem formado, religiosamente falando, e nunca havia pegado um exemplar da Bíblia na mão. Qual é o problema que existia? A Bíblia não era divulgada para o povo. Os exemplares da Bíblia que existiam eram em latim. Só quem estudava latim eram os padres. Então a Bíblia era restrita para eles. Pessoas de menos categoria, que não soubessem ler o latim, perdia tempo em pegar um exemplar, porque não entenderia nada. Então, este monge, conhecendo o latim, ele começou a estudá-la, admirado com a paixão crescente de Lutero pela palavra. Staupitz, vigário-geral da ordem agostiniana, em visita ao convento daquele monge, ofereceu-lhe uma Bíblia só para ele. E foi lendo o presente que o jovem deparou pela primeira vez na sua vida com o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Você já leu alguma vez na Bíblia esses dois versículos? Às vezes nós lemos assim, sem muita reflexão, e esses dois versículos trouxeram para este líder religioso um conhecimento que ele vivia dentro de obras para ser justificado diante de Deus, praticando jejum, dando esmola e fazendo coisas benéficas para os demais para conseguir a salvação. Agora ele encontra aqui uma situação que lhe parece nova e uma situação que ele se agradou dela muito. Diz aqui, versículo 16, Paulo falando: não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, é o que nós pregamos hoje. Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora,
a palavra evangelho significa boas novas. Que boas novas são essas que devem ser pregadas para a nossa salvação? Resumidamente, o apóstolo Paulo apresenta em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4, ele dá então essas informações a respeito do que consiste o Evangelho de Cristo. E ele fala então daqueles que já receberam, que já tinham a certeza da salvação. Versículo 1, só para iniciar. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. E agora ele resume a mensagem do Evangelho. Porque primeiramente vos entreguei o que recebi. Ponto 1. Cristo morreu. Fato histórico. Incontestável. Morreu por quê? Qual a razão que o levou à cruz? Ele completa. Morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Então, ponto central da mensagem do Evangelho é a pessoa de Jesus e o motivo pelo qual Ele deu a sua vida por nós no Calvário. Segundo, em continuação, diz ele, e que foi sepultado. Ora, uma pessoa que morre, fatalmente tem que ser sepultada. Você poderia pensar, mas isso aqui é supérfluo. Por que dizer que foi sepultado, que é uma decorrência natural? Qualquer pessoa que morre deve ser sepultada. É porque havia pessoas, já nos dias dos apóstolos, que negavam a humanidade de Jesus. Jesus não era propriamente um ser humano, como nós somos. Tanto é que quando ele apareceu aos apóstolos ressuscitado, eles pensavam que via um espírito. E existe hoje, em nossos dias, a LBV, que diz que a vida de Cristo era apenas aparente. Um tipo de, como aparece na televisão, aquele bonequinho, que é só uma nuvem, mas não tem consistência física. Então Jesus seria apenas isso, e para evitar futuramente que se descresse da humanidade de Cristo, ele frisou que foi sepultado, para saber também que quando ele se levantasse dos mortos, ele não seria um fantasma, um espírito, mas ele seria uma pessoa, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ora, com essa escritura aqui, você lendo Romanos capítulo 1, versículo 17, você encontra, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, ou da fé. Citação idêntica a Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça significa favor imerecido, sois salvos. Isto não vem de vós. Isso é um dom, um presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Agora, irmãos, uma pessoa que pretende ser salvo por meio das obras, ela vai entender o versículo 10 do capítulo citado de Romanos, sobre esse tema, quando diz aqui, que pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Quando se diz que somos salvos pelas obras, estamos reivindicando as obras como meio de salvação. Mas quando lemos pela graça, favor de Deus, sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é a doutrina bíblica que todos nós aceitamos e que devemos pregar para toda criatura. E como disse Jesus em Marcos 16, 15,
quem crer e for batizado será salvo. Então, irmãos, Lutero, ao pegar esta Bíblia, ele marcou esse texto de Romanos 1,17, o justo viverá da fé, viverá da fé. Pouco tempo depois, ele foi ordenado padre. E aos 25 anos foi nomeado para a cadeira de filosofia e, por fim, então, ele começou a estudar a Bíblia seguidamente, e ele começou a contrastar os ensinos católicos com o que a Bíblia declara. Então você veja aqui, na página 50, passou um mês ali, tendo inclusive celebrado missas, um dia subindo de joelhos a Santa Escada, desejando a indulgência, perdão dos pecados, que o Papa prometia a quem fizesse isso, ouviu ressoar em seus ouvidos o texto bíblico que o impressionara: o justo viverá da fé. Então, irmãos, veja o contraste da salvação pela fé com o que a Igreja Católica ensina para a salvação. Na página 53 da revista Saiba Mais, nós temos aqui um apontamento das crenças que temos e do contrário que a Igreja Católica ensina. Diz aqui, na segunda parte desse trecho: nós, protestantes, não aceitamos o primado do Papa. Então a Igreja Católica tem o primado do Papa, que coloca ele como uma pessoa que é o substituto de Cristo aqui na Terra. Segundo, nós não admitimos o confessionário. Quando a pessoa aceita o catolicismo e ela se sente pecadora e não quer ir para o purgatório, ela vai fazer uma confissão auricular, como eu tenho falado aos irmãos. Terceiro, ela não crê, nós não cremos no jejum, nos moldes clericais. Quarto, não são proibidos de casar os líderes da igreja, pastores, presbíteros, diáconos, os homens que trabalham na direção da igreja. A eles não é imposto um celibato obrigatório. O que é o celibato? É uma ordem segundo a qual a pessoa que vai entrar para o ministério católico para ser um padre, ele aceita uma declaração de que não pode se casar. Está terminantemente proibido. À luz da Bíblia Sagrada, isso não tem razão. Você abre aqui o apóstolo Paulo, falando em 1 Timóteo, capítulo 3, quais as qualificações de um obreiro? Escute só, irmão. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher. Marido de uma mulher. Então a Bíblia ordena que os pastores, presbíteros, bispos, que têm uma conotação igual na função, essas pessoas, como base para o seu casamento, ele precisa ser casado. Que ele tome conta muito bem da sua casa, porque se ele não souber tomar conta da sua casa, como é que ele vai cuidar da igreja de Deus? Então são colocações fora da Bíblia, contra as quais Martinho Lutero protestou. Que mais aqui que nós encontramos que é contrário à palavra de Deus? Com base no que nos ensina a palavra de Deus, não reconhecemos a autoridade papal, nem o culto a Maria. Maria não é para nós divina, não é pessoa que devemos orar a ela.
Ela é mãe de Jesus, respeitosamente, nós cremos nessa colocação. Não devemos prestar culto aos santos. Repugnamos a venda de indulgência, ninguém paga qualquer valor para ter os seus pecados apagados. Pelo menos durante a minha vida, ninguém pagou para mim. E eu nem penso nisso, mas porque não é próprio à luz da Bíblia Sagrada. Qualquer que sejam a supersticiosidade e o uso da iconografia na adoração de imagens, quer dizer, servir a imagem como meio de oração, de petição, canonização de crente. Nenhum crente é canonizado para ser chamado santo. A Bíblia declara, quando Paulo dirigia aqui as cartas a Romanos, aos Coríntios, aos Filipenses, etc., ele saudava os membros da igreja como santos. Não santos canonizados, santos pelo seu porte de viver no sentido separado do pecado. A palavra santo significa isso, separado do pecado. Então, quando aceitamos a Cristo, a nossa colocação é ficar separado do pecado. Aí, porque o apóstolo Paulo chamava santos, mas não santos determinados, canônicos pelo Papa, e que essas pessoas sejam canonizadas e depois se tornam santos para ouvir orações. Salvação pelas obras. Não cremos em salvação pelas obras. Mercantilismo da fé, ideia absurda do purgatório. O que é o purgatório? Purgatório é um lugar imaginário entre o céu e a terra. Quem não conseguiu viver uma vida muito boa aqui na terra, ele vai ter pecados que deverão ser perdoados durante o tempo de morto. Então reza-se missas, sufrágios, para essa pessoa sair mais rápido do purgatório para ir para o céu. Não cremos nesse terceiro lugar, porque a Bíblia fala de apenas 2 lugares, céu e inferno. Caminho estreito, caminho largo. Caminho estreito conduz à vida, caminho largo conduz à perdição. Então não temos isso. Orações dedicadas a culto pelos mortos, quer dizer, não oramos pelos mortos. Quando nós celebramos uma cerimônia fúnebre, nós não estamos orando mais pela pessoa que está ali, o seu corpo está ali. Nós estamos orando em favor das pessoas presentes, como disse o escritor da carta aos Eclesiastes, é melhor estar na casa do luto do que na casa do banquete. Por quê? Porque na casa do luto nós vemos que a nossa vida é pequena, ela acaba. Eu preciso estar preparado para aquela hora. Então, naquela hora, quando fazemos aquela cerimônia, falamos da verdade bíblica que as pessoas precisam aceitar Jesus para irem para o céu e não em outros lugares. Sacramentos do ministério e assim, irmãos, essas coisas foi contra as quais Martinho Lutero se insurgiu e colocou na sua igreja em Wittenberg, na Alemanha, um papel bem grande, escrito com 95 teses, que é assim chamada, declarando a razão porque ele estava se separando da Igreja Católica, estava protestando contra a forma pela qual a Igreja Católica se dirigia. Eu tenho aqui, não vou ler todos, porque são 95, o que a Igreja Católica ensinava para a pessoa ser abençoada. Jejum nas sextas-feiras durante a quaresma. Tinha um privilégio especial. Celibato do sacerdote decretado por Gregório VIII. Tinha que fazer. Tudo isso ele era contra. Rosário, oração mecânica com contas, contando
quantas pedras tem, inventada por Pedro o ermitão. Tudo isso ele estava dizendo fora, porque está fora da Bíblia. A Inquisição era um tipo de indicação de pessoas que discordavam da Igreja Católica para serem mortos de modo assim crítico, muito pesado, em fogueiras e outras coisas mais. Venda de indulgências, transubstanciação, proclamada pelo Papa Inocêncio III. Transubstanciação é o dogma segundo a qual o pão, a hóstia, quando consagrada, e depois se ora por ela, ela se torna no próprio Jesus, tal qual ele viveu aqui na terra. Corpo, alma, sangue, divindade, está ali. Por isso deve-se ter um cuidado muito grande com aquela hóstia, para não ser devorada por insetos, por animais, porque ali está o próprio corpo de Cristo. E também ele era contra. Confissão auricular de pecados, missa ensinada por Pacácio Rodbert, adoração da hóstia decretada pelo Papa, proibição da Bíblia aos leigos, ninguém podia ler Bíblia se não fosse pessoa que tivesse conhecimento da língua latina e que tivesse autorização para ter uma Bíblia. Então, irmãos, essa foi a providência de Martinho Lutero, se levantar contra os dogmas da Igreja Católica, porque discordava deles e via isso que era uma apostasia do Evangelho que estava entrando e que ele queria então uma igreja que fosse uma igreja que servisse a Deus. Agora, irmãos, frequentemente pode-se dizer que as igrejas precisam de uma reforma. Nosso protestantismo hoje está meio aguado, não podemos negar. Então nós temos aqui 6 princípios agora para concluir, que nortearam a reforma protestante. São eles. Vamos ver se você tem um certo conhecimento bíblico para poder você acompanhar. Primeiro, só a graça. Qual é a base bíblica para nós afirmarmos que o único meio de salvação é a graça de Jesus Cristo? Qual é o texto que nós citamos? Então, não reivindicamos salvação por meio de obras. Só a graça salva. Segundo ponto, só a fé salva. Graça, favor de Deus, alcançado por meio da fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Terceiro, só as Escrituras é o nosso livro base. Não temos livros de profetisas, de profetas que demos a ele valor igual à Bíblia Sagrada, como acontece com o Adventismo. O que está aqui da Bíblia. Então, esses livros podemos nós lermos para tomar conhecimento, mas não é base da nossa fé. Exclusivamente é a Bíblia. Se o que nós lemos está em desacordo com a Bíblia, qual a nossa colocação? Bíblia ou o livro que estamos lendo? É a Bíblia Sagrada. Podemos ler livros. Como a lição aqui, estamos explicando a Bíblia Sagrada com fatos que já ocorreram, mas sempre apontando a Bíblia Sagrada. Item 4. Só Cristo salva. Qual é a nossa base bíblica? João 14, 6. Eu sou o caminho,
e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quinto, somente a Deus a glória. Pregador que recebe glória, cantor que recebe glória e outras façanhas que se possam realizar. Não esqueça, glória só a Deus. Se nos apropriarmos da glória de Deus, é muito perigoso, porque podemos ser castigados por isso. Então, só glória a Deus. Sexto, igreja reformada sempre se reformando. Significa isso que não vamos nos acomodar a uma situação que nós vemos que é imprópria para a igreja, que não contribui para a edificação, seja de pessoas adultas ou de pessoas jovens da igreja. Não vamos tomar um ponto de apoio, porque senão amanhã é preciso fazer uma reforma aqui. E nós não queremos reforma por causa de um descuido, de falta de zelo. E o nosso trabalho é como diz o apóstolo que escreveu aos Hebreus 13:17. Obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta dela. Então, aí está os 6 itens da reforma protestante. Se você puder memorizar ou marcar na sua Bíblia, você veja que nesta página 51, do lado esquerdo, tem algumas explicações aqui que são muito úteis para você justificar o seu ponto de vista quando conversar com alguém. Vamos repetir, irmãos. Só a fé, só a graça, só Cristo, somente a Deus a glória, só as Escrituras. Igreja reformada sempre se reformando, não se acomodando a qualquer declínio espiritual, mas sempre lutando pelo favor de Deus, nos lembrando da igreja de Laodiceia. O que é que Jesus disse para Laodiceia? Eu conheço as tuas obras. Eu sei que tu não és frio e nem quente. Boa situação? Situação perigosa? Estou aqui na igreja fazendo que sou crente? Muda, porque senão eu vomitar-te-ei da minha boca. Agora, conselho para a reforma. Carta aos Efésios, capítulo 2 de Apocalipse. Conheço as tuas obras. Deixa eu ver melhor para não errar nas colocações aqui. Lemos aqui em Hebreus, aliás, em Apocalipse, essa declaração, a primeira carta que foi enviada, diz aqui no livro de Apocalipse, capítulo 2: Conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, não podes sofrer os maus, puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não os são, e tu os achaste mentirosos, sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Agora, a reprimenda. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Você não é a mesma pessoa quando começou o Evangelho. Está meio acomodado. Fazer o quê? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras. Quando não, se assim não fizeres, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então aqui está, irmão. Precisamos de reforma? Não podemos falar isso
uma resposta coletiva. Examine-se o homem a si mesmo. Quer dizer, cada um de nós pode provar a si mesmo como eu estou vivendo. Mais crente, menos crente, mais interessado, menos interessado. Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelos? Então venha conhecer a Rinaldi Odonto. Tem estacionamento próprio? Você poderá contar com uma agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação e procedimentos personalizados com os doutores Natan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias são feitas com aparelhos de última geração. Nossa satisfação aqui na Rinaldi Odonto é ver você feliz, com seu sorriso sempre bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones: Clínica 1 3233 2540, Clínica 2 3203 2464. Na Rinaldi Odonto você recupera a beleza do seu sorriso.